Então, boa noite a todos, né? Boa Sejam noite. todos bem-vindos a esta roda de conversa. É um privilégio poder este, compartilhar esse espaço de escuta, reflexo e diálogo com cada um de vós. Que esta noite seja leve, inspiradora e repleta de trocas significativas. Que possamos aprender uns com os outros e fortalecer os laços que nos unem enquanto seres humanos em constante construção. Sinta-se à vontade, e eu aqui quero já estar convidando, né, peço para o nosso especialista, nosso psicanalista, Érico, os vão estar apresentando. Boa noite para todos. É um imenso prazer e honraria estar aqui com vocês. Não só aqui na Sobrapa, nessa reunião maravilhosa, nossa roda de conversa, mas eu diria que é uma honraria em dobro, já que está com tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas ilustres aqui. Boa noite, Érico. Muito obrigado. Peço também a psicanalista, né, Leuciene, estar apresentando. Boa noite a todos. Sou Nelcine Serra, sou terapeuta de reprocessamento generativo, sou terapeuta energética e psicanalista clínica. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E eu me chamo Sônia, sou psicanalista clínica também, né, sou pedagoga, orientadora educacional, e hoje, nesta roda de conversa, nós vamos estar falando sobre relacionamentos na psicanálise contemporânea. Vamos iniciar, né, sobre transgeracionalidade na psicanálise contemporânea. Este é o assunto que vamos estar abordando neste encontro. Aí você pode me perguntar, o que é transgeracionalidade? Transgeracionalidade na psicanálise refere-se à transmissão psíquica de conteúdos inconscientes entre gerações, frequentemente associada a traumas, segredos familiares, conflitos não elaborados ou interditos, que permanece ativo no inconsciente familiar e se manifesta nas gerações seguintes. Ou seja, aquilo que não é falado, que não é elaborado, vai se manifestar de geração a geração. A transgeracionalidade é particularmente observada na clínica quando o analista se depara com repetições somáticas. Aí você pode estar pensando, o que é repetições somáticas? Repetições somáticas refere-se a compulsões do passado na sua vida presente. A pessoa vai estar ali reensinando aquela experiência dolorosa, os traumas, que já foi no passado dele, trazendo para a vida presente. Não se encontra origem evidente na história pessoal do sujeito, mas revela sua ligação com narrativas familiares silenciadas ou não simbolizadas. O processo analítico, nesse sentido, visa favorecer a elaboração psíquica dessas heranças invisíveis, permitindo ao sujeito reescrever-se de forma mais autêntica na sua história. Todos nós herdamos mais do que características físicas ou patrimônios material de nossas famílias.
Herdamos histórias, memórias, modo de ver o mundo e forma de lidar com a vida. Algumas dessas heranças são visíveis e facilmente identificáveis, como tradição familiares ou valores partilhados. Outras, no entanto, operam no nível mais profundo, emocional, onde permanecem muitas vezes ocultas, mas exercendo uma influência significativa nas nossas decisões, relacionamentos e até nos nossos sofrimentos. Olha como nós temos essas heranças, né? Como se diz, aprendemos e vamos levando para frente. A transgeracionalidade interessa-se precisamente por esse conteúdo que atravessam o tempo, ultrapassando as experiências individual e se enraizam na estrutura familiar. Um trauma não resolvido, vivido por um avô, por exemplo, pode manifestar-se emocionalmente no neto, mesmo que este nunca tenha conhecido o avô ou ouvido falar do acontecimento. Este fenômeno desafia a noção tradicional de que o que sentimos é apenas resultado do que vivemos pessoalmente. Este campo de estudo ganhou relevância, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, com os trabalhos da psicogenealogia e da epigenética e das terapias familiares sistemáticas. Investigadores e terapeutas começaram a perceber que certos padrões de sofrimento se repetem em ciclos familiares. Perdas precoces, doenças, adições, dificuldades nos relacionamentos amorosos, entre outras. O objetivo da abordagem transgeracional não é culpabilizar os antepassados, mas sim lançar luz sobre estas repetições, compreendê-la e, se compreender a transgeracionalidade, é possível transformá-la. Portanto, um exercício de empatia, de escuta e de consciência ajuda-nos a olhar para a nossa história pessoal, inserida numa narrativa mais ampla, onde cada elemento da família ocupa um lugar e carrega uma parte do enredo coletivo. Ao tomarmos consciência dessas influências invisíveis, podemos começar a escolher de forma mais livre, ou seja, de forma mais leve, mais consciente, mais alinhada com quem realmente somos. Nós vamos passar a nos conhecer. Falar de transgeracionalidade é conhecer que somos fruto de uma teia complexa de relações, experiências e memórias, em que, embora não possamos mudar o passado, temos a capacidade de compreendê-lo e, assim, reescrever o nosso presente
o nosso futuro com mais autonomia e significado. A transgeracionalidade nos convida a olhar além do que nós mesmos, no entender que somos parte de uma história maior, tecida ao longo das gerações. Ao reconhecermos as marcas que herdamos, seja ela de dor, de força ou de resiliência, damos o primeiro passo para transformar o que precisa ser curado e valorizado, e o que merece ser preservado. Conhecer nosso passado é, acima de tudo, uma oportunidade de construir um presente mais consciente, um futuro mais livre. A psicanálise, nós, né, como psicanalista, vamos atuar nessa mediação, abrindo espaço para que o trauma calado se transforme em palavra e o luto não vivido passa a finalmente ser elaborado. Isso liberta os descendentes de carregarem uma dor que não é deles diretamente, mas que foi herdada como legado silencioso. Eu já peço para o nosso psicanalista Érico Guzmão estar, né, compartilhando a experiência dele conosco. Boa noite para todos. Ah, sobre esse tema que é maravilhoso do relacionamento, eu vou começar, mas com um tópico bem específico sobre a questão do inconsciente e suas reformulações. Inicialmente, vamos falar um pouquinho de Freud. O Freud, o inconsciente, como lugar do recalcado. Freud, em 1900, na interpretação dos sonhos, apresentou o inconsciente como o lugar onde ficam os desejos, as lembranças, os traumas recalcados, ou seja, as nossas experiências que a consciência não aceita, que, digamos, a gente joga por debaixo do tapete. O inconsciente se manifesta através dos sonhos, dos atos falhos, aquelas trocas de palavras que às vezes acontecem no diálogo, através de sintomas, tanto físicos quanto psíquicos. Um pequeno exemplo clínico. Uma pessoa que esquece constantemente os compromissos importantes com o pai pode inconscientemente estar expressando um desejo de afastamento dessa figura. Uma outra forma, quando a gente vai pegando também do inconsciente, mas de uma grande importância para se aprofundar nesse assunto, é dar um pequeno toquezinho do inconsciente, já em Lacan. Já que em Lacan o inconsciente é estruturado como linguagem. Já que Lacan, a partir do ano de 1950, reformulou profundamente a teoria do Freud. O que ele pega? Que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Isto significa que o inconsciente não é um depósito de lembranças, mas funciona como significantes, palavras, símbolos que nos atravessam. Ele se manifesta como uma fala que retorna de formas disfarçadas, nos lapsos, nas repetições, nos sintomas. Um pequeno exemplo clínico. Uma paciente que relata que sempre escorrega ao chamar o namorado atual pelo nome do ex. Esse ato falho mostra que o inconsciente fala através da linguagem. E vamos um pouquinho além. Vamos pegar um pouquinho sobre as reformulações contemporâneas. A psicanálise contemporânea ampliou ainda mais essa ideia do inconsciente, o inconsciente relacional,
surge umas muitas manifestações no vínculo com o outro, teorias maravilhosas das relações dos objetos, como Winnicott, como Bion, puderam ajudar muito a gente se aprofundar nesse assunto. E indo além ainda, o inconsciente transgeracional, que, por sinal, é uma das questões que a gente mais está pegando atualmente aqui, que é a experiência, os segredos, os traumas de gerações anteriores, que se escreve no psiquismo dos descendentes. Alguns autores maravilhosos que falaram sobre esse assunto, que deram uma profundidade e, de certa forma, uma base sobre ele, é o Abraham, é o Toroki, é a Kais. São autores muito importantes para a gente poder se aprofundar nesse assunto, para a gente poder estudar. E indo um pouquinho além, temos o inconsciente social e cultural, que é marca da história, da cultura e até da política, através do sujeito. Questões essa que é importantíssima, já que a gente não vive isolado, a gente vive em sociedade. E todas essas questões influenciam enormemente a nossa vida, a nossa experiência. Mas vamos pegar um pequeno caso clínico sobre isto. Um jovem que não viveu na ditadura militar, mas que sente, ainda assim, angústia ligada ao silêncio familiar sobre esse período. Este é o inconsciente transgeracional que se manifesta de gerações em gerações. Ou podemos ir um pouco mais além, como a gente vê, por exemplo, em questões judaicas, ou em pessoas que tiveram manifestações de guerra. E, muitas vezes, temos os filhos, netos, e em alguns casos até bisneto, que ainda é fortemente influenciado por certos traumas, por certos silêncios, e isso vai fortemente influenciar a sua vida, mesmo que ele nunca tenha vivenciado ali, não tenha passado aquela fome, não tenha passado aquelas agruras. Mas é uma questão que influencia fortemente a atualidade dele. Na psicanálise, quando falamos em mediação, o propósito do inconsciente e suas formulações, estamos nos referindo ao modo como a psicanálise atua como intermediário entre o sujeito e o seu inconsciente. A análise possibilita que o sujeito tenha acesso pelas vias da fala, das formulações do inconsciente, lápis, sonhos, atos falhos, sintomas psíquicos, físicos e afins, de que um modo permaneceria recalcado, não viria à clara luz. Pequeno exemplo sobre isso é um paciente que relata um sonho, aparentemente sem sentido. O analista, ao escutar as associações, permite que algo dessa verdade recalcada venha à tona. O recalcado e a consciência, a mediação que se dá no espaço transferencial, onde o inconsciente encontra a possibilidade de se manifestar e de ser interpretado. Um pequeno exemplo são sintomas obsessivos, como o lavar a mão repetidamente. E, quando vamos nos aprofundando, compreendemos, com essa mediação simbólica, dos conflitos inconscientes relacionados à culpa, relacionado a certas questões de impureza, o sujeito e o lapso social. Freud ele vai fazer aquela reformulação maravilhosa do inconsciente em diferentes momentos, através da primeira tópica, segunda tópica, da pulsão de morte, do mal-estar da civilização, vamos aprofundando e reformulando, mostrando que ele não é apenas individual, mas também vai através da cultura, das gerações. E aquela questão, quanto mais a gente vai se aprofundando nessa temática, mais vamos trazendo à clara luz muitos elementos dela. Agradeço
E passa a palavra à nossa professora Sônia. Quero estar aqui também com a Sandra, né? Pedindo para a nossa psicanalista Luciene, está contribuindo. Boa noite. Pois então, vou abordar o trauma transgeracional, bípita e fantasma. Vou começar pelo trauma transgeracional. O trauma transgeracional se refere à transmissão inconsciente de experiências traumáticas de uma geração para outra. Quando uma geração não consegue elaborar um trauma, como guerra, violência, luto, exílio, esse trauma pode ser transmitido aos descendentes. Não é herança genética, mas uma herança psíquica, feita de silêncio não dito e marcas emocionais. Olha só que interessante. Um exemplo clínico aqui. Um jovem sente pânico de avião, embora nunca tenha viajado de avião. Em análise, descobre-se que o avô foi militar e morreu em um acidente aéreo, fato nunca conversado na família. O medo retorna nela como expressão do trauma herdado. Olha só, né? Vou falar para vocês um pouco agora da cripta, conceito desenvolvido por Nicholas Abraham e Maria Torok. A cripta é um espaço psíquico onde um segredo ou um trauma é enterrado, sem simbolização. É como se o sujeito guardasse dentro de si uma câmara secreta com aquilo que não pode ser dito. Essa cripta pode ser formada por segredos familiares que ninguém ousa falar. Olha só que interessante. Outro exemplo aqui. O exemplo da cripta. Uma paciente apresenta sintomas depressivos, mas sem motivo consciente. Durante a análise, descobre-se que havia um segredo. Seu tio cometeu suicídio, fato silenciado pela família. O trauma não elaborado foi criptado e passou adiante. Um caso agora de fantasma. O fantasma, segundo Abraham e Torok, é o retorno do conteúdo cripta, mas de forma deslocada. Ele não pertence inteiramente ao sujeito. É como se viesse de outro lugar, de outra geração. O fantasma se manifesta por meio de sonhos, sintomas, lapso ou até modos de agir que parece estranho ao sujeito. Olha só um outro exemplo. Um neto tem pesadelos recorrentes com tiro e perseguições. Nunca viveu guerra, mas o avô foi combatente e nunca falou de sua experiência traumática. Esse fantasma psíquico retorna no neto. Então, podemos dizer que a medicação da psicanálise é a palavra do analisando quando o paciente fala livremente, ou associação livre. Ele acessa conteúdos inconscientes. Essa fala tem valor terapêutico. É como se fosse um remédio simbólico. A escuta do analista, o analista não prescreve comprimidos, mas oferece uma escuta qualificada.
o silêncio, as interpretações e a presença do analista funcionam como elementos que transformam a dor psíquica em algo simbolizável. O processo de simbolização, ao colocar em palavras aquilo que estava recalcado, o sujeito encontra nova forma de lidar com o sofrimento. Esse processo é a cura pela fala, proposta por Freud desde os primórdios da psicanálise. Olha só um outro exemplo clínico. Uma pessoa com crises de angústia pode, na análise, descobrir que essas crises estão ligadas a uma perda antiga nunca elaborada. Ao falar disso, o sintoma perde a intensidade. Uma criança que repete comportamentos agressivos pode, em análise, expressar um conflito familiar não dito. A fala possibilita elaborar e a agressividade diminui. Em vez de um calmante psíquico, ou melhor, um calmante químico, o que atua é a interpretação analítica e a possibilidade de o sujeito escutar o próprio desejo. Nós podemos observar aquilo que nós não elaboramos, nós não falamos, né? Com o tempo ele vai retornar de uma forma ou de outra. Então, por isso é necessário nós falarmos, é necessário nós conversarmos, é necessário nós observarmos, porque inconscientemente nós vamos estar repetindo aquilo que foi feito na minha família, de geração em geração. E agora eu vou estar falando sobre o módulo 3, que é repetição, compulsão e laços familiares. E diz assim, ó, é uma honra partilhar, né, com você desse espaço, esse diálogo centrado que nós estamos fazendo aqui, esse tema que tem grande densidade clínica e teórica. Repetição, compulsão e laço familiar na psicanálise contemporânea. Na tradição psicanalítica, desde Freud, a repetição sempre se impôs como um enigma clínico. Em Além do Princípio do Prazer, né, em 1920, Freud introduziu a noção de compulsão e repetição, mostrando que o sujeito muitas vezes não se orienta pela busca do prazer, mas sim pelas repetições de experiências que, paradoxalmente, o faz sofrer. Essa repetição são mais do que simples recordações. São atuações do inconsciente que encontra no laço familiar um dos seus terrenos mais férteis. Na psicanálise contemporânea, sobretudo a partir da leitura lacaniana, esta repetição é pensada como inscrição do gozo. Aquilo que excede prazer e que marca o corpo do sujeito de forma insistente. O outro familiar, enquanto lugar de significação e transmissão de traços, ocupa um papel central nessa dinâmica, enquanto os sintomas, muitas vezes, revelam-se como resposta a enigmas do desejo parental, ou ainda como tentativas inconscientes
de dar conta de um legado familiar não simbolizado. É nesse texto que o conceito da transmissão psíquica transgeracional ganha força a algo que se transmite sem ser dito, que insiste em repetir-se nos destinos familiares, e que só a escuta analítica pode fazer emergir. A repetição, portanto, não é apenas um obstáculo, ele é também uma via de acesso ao inconsciente, um convite à elaboração e à transformação. Nessa roda de conversa, propomos que pensamos juntos. Eu vou estar perguntando, vocês podem participarem. O que se repete na nossa história familiar? Outra. Quais os fantasmas que atravessam as gerações? A nossa geração, nós podemos ver, né? De que modo os vínculos familiares estruturam, limitam ou possibilitam os desejos? Exemplo, eu vou deixar um exemplo para nós compreendermos melhor. Repetição de relacionamentos, seria relacionamentos abusivos. Por exemplo, uma mulher procura nasce após terminar o terceiro relacionamento abusivo. Ela relata sempre escolher parceiros, controladores, emocionalmente indisponíveis. À medida que a análise avança, emerge a identificação inconsciente com a mãe, que também viveu um casamento marcado por violência psicológica. A repetição aqui não é consciente, é uma tentativa inconsciente de elaborar uma cena traumática familiar que permanece ativa no seu psiquismo. E agora que a compulsão a fracassar, outro exemplo. Um rapaz muito inteligente, com boas oportunidades, encontra sempre uma maneira de sabotar os próprios projetos no momento em que está prestes a ter sucesso. Quando ele vai para a análise, ele identifica-se com o pai, um homem que teve talento, mas viveu uma trajetória de frustração e perda. Aquele não ter coisas diferentes, algo melhor, ele pudesse crescer. Temos outro aqui, na leitura clínica, né? Eu já falei dele, mas uma reflexão para nós, e nós vamos passar para a pergunta, para o pessoal compartilhar, comentar. Esses exemplos mostram que a repetição e a compulsão, longe de serem simples erros ou azar, são formas complexas de funcionamento do inconsciente, marcadas pelo laço com o desejo do outro, especialmente o outro familiar. A escuta psicanalítica visa identificar esses pontos de fixação para permitir a elaboração e a simbolização. Alguém gostaria de compartilhar? Gostaria de complementar? Vamos participar. Respondendo a pergunta que fiz, alguém lembra? Pode estar falando, se der. Então, Sônia, quando você fala aí a respeito da transgeracionalidade, por exemplo,
uma moça, ela está numa festa aí com 5.000 pessoas, e lá naquela festa ela vai encontrar alguém com a energia parecida com a do pai dela. Por quê? Porque, de certa forma, é a energia da transgeracionalidade vai fazer com que ela encontre alguém que seja meio parecido com as atitudes, para que seja repetido padrões que não foram elaborados. E tanto pode ser uma questão quanto essa, quanto, por exemplo, quando a gente conversa com a pessoa e ela fala, eu tive um relacionamento na juventude, tive um filho, aí depois arrumei uma outra pessoa, fiquei com ela um tempo e não deu certo, e aí depois a gente vai pesquisar, a gente descobre que a mãe também se separou e que a avó se separou e, consecutivamente, veio toda essa dinâmica. E, ao mesmo tempo, quando é uma família onde, por exemplo, tudo é equilibrado, aparentemente, que todo mundo vive bem, e que é uma família ali onde tem o pai, a mãe, os filhos, e tudo dá certo, a gente percebe que também é um quadro que se repetiu com os pais, com os avós, com os bisavós, e muitas vezes, quando parece que tudo está bem ali, muitas vezes a mulher ou pode ser perseguida, aquela mulher que vive bem naquele casamento, naquela família. Por quê? Porque ela vai estar repetindo padrões de maus tratos, às vezes sociais, que a mãe, a avó, a bisavó sofreu por ter um casamento bom, enquanto a maioria das mulheres não conseguiam isso. Então, de uma maneira ou de outra, ou parecendo que é para o bem ou para o mal, a transgeracionalidade, ela impera. Assim como uma menina que ela tem um pai que é bravo, violento e trata muito mal a mãe, e gosta de sempre se colocar ali como forte, o mandão, ela vai encontrar um marido exatamente dessa maneira. Por quê? Porque é uma transgeracionalidade, porque aquilo, por isso que é importante a análise psicanalítica, porque quando você fala sobre as dores familiares que vieram antes, né? E você consegue elaborar e observar a sua história e ver os padrões passados da sua família, você vai quebrar esse padrão de simbolização ali do passado, e isso não vai se transmitir para as gerações futuras. Eu acrescentaria mais nessa fala da Cidelis, que realmente os relacionamentos abusivos, eles se repetem nas famílias, porque de forma transgeracional mesmo, padrões emocionais, comportamentais, porque já foi falado aí, muito bem falado, né, que as experiências traumáticas negativas, se não resolvidas, elas são passadas de geração para geração, né, e influenciam-as, de certa forma, influenciam os que vêm depois. E as pessoas tendem a reproduzir esses comportamentos, né? E tem vários fatores também que contribuem para isso, né? A herança emocional, traumas de qualquer natureza, né? E eu diria mais, né? Os comportamentos se repetem e as pessoas não procuram ajuda, às vezes, por desconhecimento, por uma questão ou outra, ou por não fazer terapia, né? Às vezes acontece aquela acomodação natural, é assim mesmo, Deus quis assim, né? Então, o que se há de fazer?
Aí caem naquele marasmo, naquela mesmice, naquela coisa patética, né? Não, deixa como é que tá, pior não fica. Então vão se acomodando e não vão resolvendo os problemas. Isso vai repassando, né? Os padrões familiares eles se repetem. E ao longo do tempo, com certeza, eles são repetidos mesmo, às vezes nunca de forma saudável, né? Sempre vai acontecer de formas não saudáveis. Agora, as pessoas têm que aprender a lidar com isso, né? Por isso nós sempre discutimos aqui entre nós, profissionais da saúde mental, né, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, que incentivar, né, de certa forma, a abrir essa roda de conversa, abrir conversas, reuniões, para mostrar para as pessoas que tem jeito de minimizar esses impactos, né? E as pessoas podem aprender a lidar com conflitos, relacionamentos de maneira semelhante aos relacionamentos saudáveis, né? Nem sempre tudo foi catastrófico, né? E, e isso gera uma violência, com certeza, né? A Cidade falou muito bem dessa questão. A energia psíquica, né? Você encontra alguém que tem a mesma energia psíquica, que bate com você, bate com o seu avô, com o temperamento do seu avô, do seu pai, do seu tio. Então, essa repetição de comportamentos agressivos torna, com certeza, um ciclo vicioso, né? E afeta a saúde mental mesmo, emocional das pessoas envolvidas. Você não consegue sair disso. É mais ou menos o que eu gostaria de acrescentar. Obrigado, gente. E eu quero falar aqui que o Sobrapa vai abrir uma rede de análise aqui com profissionais de psicanálise, né, preparados para lidar com a transgeracionalidade. Olha que interessante, né? E fazer uma terapia sistêmica, né? Sistêmica, familiar, um aconselhamento dessa natureza, pode ajudar a identificar e mudar padrões familiares negativos aí. Isso aí, com certeza, né? Vão aparecer pessoas com esse tipo de comportamento e de conflitos e não sabem que caminho tomar, não é verdade? Então, nós estamos aqui para ajudar mesmo a entender, resolver conflitos emocionais profundos. É nosso objetivo isso aí, né? Diz até que a constelação familiar também pode colaborar muito com isso, para visualizar e liberar vínculos emocionais antigos e negativos. É isso aí. Com certeza, professor Siqueira. Concordo plenamente com essa vossa fala. Inclusive, tanto eu cheguei a pegar a constelação familiar, quanto a questão da psicanálise sistêmica. O auxílio que faz em relação à questão da família, de trazer isso à tona, ou mesmo em relacionamento entre as pessoas, é uma coisa impressionantíssima, já que a pessoa não está isolada, ela está em um contexto familiar, ela está em um contexto social, e muitas vezes a gente não vai precisar tratar a pessoa, mas a pessoa dentro daquele contexto. Aí, com certeza, concordo plenamente contigo. Isso aí. Auxilia e muito. Auxilia mesmo. E você trabalha num conjunto familiar, né? Porque você vive no núcleo, né, familiar. Você não está isolado. Uma pessoa isolada, sozinha, é uma questão, mas você está no meio. Tem as pessoas que vivem no seu entorno, os filhos, os parentes, enfim. Olha a repercussão disso, né? Quando a gente certeza. E também tem eles internalizados, né, professor Siqueira? Isso. Você disse Que eu tudo. falo que muitas vezes o que a gente vai tratar não é exatamente o pai, mas o pai que está interno, a mãe que está interna. Muitas vezes aquela pessoa até já não está mais viva, mas ela está fortemente presente. Muitas vezes de uma forma que nunca existiu na realidade.
E aí, Eric, através da psicanálise, nós psicanalistas aqui do Sobrapa vamos olhar de maneira profunda essas questões. Agora vamos voltar para a O que é Sônia, para ela maravilhoso. poder continuar, porque tem 50 minutos aí, ou 1 hora para concluir, né, Sônia? Nós já vamos assim para o encerramento, mas aqui, realmente o que vocês falaram, né? Quando nós falamos em relacionamento, nós falamos em relacionamento família, é pai com filho, é na sociedade, né? É no geral. Nós vamos trabalhar esse relacionamento, é no geral. Vamos, assim, fazer o encerramento e nós continuamos falando, não tem problema, porque nós temos, assim, só fazer o fechamento e vamos dar continuidade à nossa fala aqui, tá bom? Então, encerramos esta reflexão sobre os relacionamentos e a transgeracionalidade na psicanálise contemporânea, destacando a riqueza e a complexidade deste campo. Ao olharmos para os laços familiares, percebemos que não se trata apenas da convivência entre indivíduos, mas de uma transmissão silenciosa de marcas, desejos e fantasmas que atravessam gerações. Freud nos abriu o caminho ao pensar o inconsciente como herança. E autores posteriores, como Lacan ou Winnicott, aprofundaram a leitura dessa herança. Nas tramas da linguagem, do desejo e do cuidado. Na clínica, encontramos repetidamente sujeitos que sofrem não apenas por sua experiência imediata, mas pelo peso de histórias não ditas, de lutos não elaborados e de pactos familiares inconscientes. A psicanálise contemporânea nos convida a reconhecer essas inscrições transgeracionais e a tratar com elas de modo ético, possibilitando ao sujeito encontrar novas formas de se relacionar consigo, com o outro e com sua linhagem. Então, com isso, nós concluímos, portanto, que pensar os relacionamentos sob a ótica da transgeracionalidade é abrir espaço para a escuta do não dito, do que insiste em retornar, é permitir que a palavra circula onde antes havia silêncio, e que novos destinos possam ser dados ao desejo, como, né, nós psicanalistas e como clínicos estudiosos que nós somos, conseguimos comprometidos em sustentar essa escuta que é, ao mesmo tempo, rigorosa e profundamente humana. Assim deixo-lhes a ideia de que, ao acolhermos a trama transgeracional, oferecemos ao sujeito a possibilidade de não negar sua história, mas de reescrevê-la com liberdade e responsabilidade no presente que ele habita. Chegamos ao final desta roda de conversa, e eu vou levar comigo, né, um profundo sentimento de gratidão e respeito por cada partilha que aqui se fez presente, refletir sobre relacionamento à luz da transgeracionalidade, e, acima de tudo, um convite a olharmos para a nossa história com mais escuta, mais cuidado e menos julgamento. Então, nós precisamos olhar para a nossa história com mais escuta, ouvirmos mais nós, observarmos nós, e sem julgamento para conosco mesmo, né? Que muitas vezes nós
Nós mesmos nos julgamos, nós mesmos pensamos. Hoje tivemos a oportunidade de pensar que muitos dos padrões que repetimos nas nossas relações não surgem do acaso, nem da vontade consciente, mas são muitas vezes heranças emocionais silenciosas, transmitidas entre gerações, são dores, afetos, expectativas e fantasmas que, por não terem sido nomeados, continuam a circular pelos vínculos familiares. E que, sem percebermos, podem dirigir a nossas escolhas. Podem ir nossas escolhas, os nossos afetos e até os nossos silêncios. E a psicanálise contemporânea ajuda-nos a compreender que elaborar essas heranças não significa romper com o passado, mas sim dar-lhe um novo lugar dentro de nós. E esse trabalho só é possível quando criamos espaço como este, onde se pode falar, escutar e pensar sem pressa, sem verdade absoluta, mas com presença e abertura. Que cada um de nós possa sair deste encontro com mais ferramentas para observar os seus próprios laços, com mais perguntas do que respostas, porque é assim que começa o verdadeiro trabalho da transformação. Eu quero estar aqui, peço para o nosso psicanalista Érico Guzmão estar se despedindo. Mais uma vez, grato por essa possibilidade, pelo convite de estar aqui. Agradeço a Sobrapa, agradeço a professora Sônia e também agradeço a todos os participantes por esse convite maravilhoso e, é claro, pela honraria de estar mais um momento dialogando com vocês e, é claro, sempre aprendendo com todo esse manancial que vocês passam. Peço para a nossa psicanalista, Neuciene, estar também se despedindo. Então, agradeço a presença de todos, os que se fizeram presentes e os que vão assistir posteriormente. Agradeço a Sobrapa e agradeço a Sônia pelo convite. Uma excelente noite para todos, um bom descanso. Eu também vou estar aqui me despedindo. Uma boa noite a todos. Chegamos ao final de mais uma roda de conversa. E o sentimento que fica é de profunda gratidão. Gratidão por cada palavra partilhada, por cada escuta generosa e por cada olhar que se cruzou com empatia. Que as reflexões desta noite nos acampem e floresçam em nossos caminhos. Que possamos continuar a cultivar relações mais conscientes, verdadeiras e humanas. Desejo a todos uma noite serena, com o coração leve e a mente em paz. Até breve, com carinho, mas eu vou terminar aqui, pessoal, com um poema para vocês meditar, de minha autoria. O nome é Herança Invisível. No silêncio das casas ecoam memórias, vozes que não se calam no tempo, dramas herdados, destinos velados, a história em si sem falar pelos corpos. Na teia dos afetos, segredos repousam, o não dito encontra morada no inconsciente. Filhos e netos dançam passos antigos, repetindo dores que não lhe pertencem. A psicanálise, em sua escuta paciente, abre
palestras no mundo da repetição, dar nome ao indivisível e alertar e libertar o desejo e transformar o passado no futuro. Eu quero, assim, dar uma boa noite a todos e dizer, se você gostou desta roda de conversa, desse bate-papo nosso, associe-se a Sobratos e venha participar conosco dessas rodas de conversa. Obrigada a todos, eu vou estar aqui parando, mas nós podemos estar continuando, tá?